Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Que tristeza pra nação. Flamengo avisa agora sobre Bruno Henrique e torcida lamenta demais. Situação de Vidal tem confirmação de última hora no Flamengo e bomba na web. Atacante da Premier League aparece como chance de ouro no mercado e torcida do Flamengo já faz lobby. Gabigol faz o que ninguém esperava acontecer em 24 horas no Flamengo. Flamengo se prepara para vender campeão da Libertadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Depois de ter provocado os jogadores do Racing no empate em 1-1 na Argentina, quando apontou para o símbolo do atual campeão da Libertadores, o Gabigol seguiu com a mesma estratégia na Copa do Brasil e deu uma igual para cima do Marcelo, que respondeu imediatamente, mostrando a sua tatuagem de conquista da UEFA Champions League. Agora, com essa atitude do Gabigol, os pets, aqueles famosos pets das camisas, estão sendo vendidos mais do que nunca. Na loja oficial, por exemplo, o kit da Libertadores chega a custar R$ 149,90. O de campeão do torneio é de R$ 79,90, da Copa do Brasil R$ 59,90 e ainda tem os estaduais ou internacionais que custam R$ 29,90 cada. Na fornecedora de materiais esportivos do Flamengo, o que se destaca mais são as 3 conquistas da Libertadores, que custa R$ 49,90, assim como a participação da edição da Copa 2023. Muito legal esses pets. Com a ascensão do Matheus Cunha e com a chegada prevista para junho do goleiro argentino Agustín Rossi, o Hugo Souza, o famoso Neneca, perdeu ainda mais espaço no Flamengo. Nos últimos dias, o Moreirense, da 2ª Divisão de Portugal, demonstrou interesse em levar o jogador. Segundo o portal torcedores.com, o clube português já teria entrado em contato com a diretoria do Flamengo para saber as condições do negócio. O Sampaoli não pretende utilizar o Hugo ao longo dessa temporada e, por isso, já deu sinal verde para as tratativas darem início. O portal também informa que há sondagens pelo jogador de 24 anos de clubes da Romênia, da República Tcheca, da Bulgária e da Polônia. O Hugo teria interesse mesmo pelo Moreirense, porque gosta da ideia de se mudar para Portugal e jogar numa equipe em quem vai ter aí sequência de jogos. Ele tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, ganha R$ 120 mil por mês de salários e a sua multa rescisória é de 70 milhões de euros, 375 milhões na cotação atual. O Hugo já fez 71 partidas pelo Flamengo, sofreu 73 gols e foi campeão da Libertadores de 2022. Aí eu te pergunto, você é a favor de vender o Hugo Souza agora? Coloca aí! E aí, meu amigo, minha amiga, se você gosta do meu trabalho e acha que ele merece o seu reconhecimento, então não esquece, manda a brasa no like para fortalecer o nosso canal. Tem muita gente que assiste o programa, gosta e ainda não é inscrito. Então vamos lá, me dá essa moral, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperte o sininho ali, pronto, simples assim, você está comigo, valeu! O volante Vidal, que mesmo ainda não convencendo dentro das 4 linhas, hoje é visto como um homem de confiança do Sampaoli, porque trabalharam juntos na seleção chilena. Através das redes sociais, os torcedores vêm demonstrando a indignação com o técnico Jorge Sampaoli pela insistência na escalação do volante, que não vem contribuindo com a marcação, deixando a equipe exposta e lenta, e por isso já pedem a sua saída imediata do Flamengo. Lembrando que nesses últimos dias, o Tigres do México demonstrou grande interesse em contratar o jogador. Aí eu te pergunto, você liberaria o Vidal agora? Coloca aí! O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva vai analisar as imagens do pisão do Gabigol na perna do Ganso no Fla-Flu pela Copa do Brasil, que gerou muita discussão após a partida. Na súmula, o Daronco
não relatou nada sobre essa jogada que não rendeu um possível cartão amarelo para o jogador do Flamengo. O Fluminense pediu imediatamente a expulsão do Gabigol. Mesmo sem estar na súmula, o STJD pode denunciar o Gabigol apenas pela imagem. Independente de não ter sido punido em campo, ele corre o risco, sim, de ser punido pelo tribunal. Lembrando que o VAR não solicitou a revisão do lance pelo juiz do jogo, Anderson Daronco. E você acha que o Gabigol deveria ter sido expulso pelo pisão no ganso? Coloca aí! Seu Denis recebe ótima notícia e torcida do Flamengo comemora. A torcida do Flamengo amanheceu nessa quarta-feira com uma notícia muito legal em relação ao ídolo do clube. O massagista Adenir Silva, ou apenas Seu Denis, ele ficou conhecido no Mengão por trabalhar com os craques rubro-negros desde a década de 80. De Zico a Gabigol, todos que trabalharam com o xodó da nação fazem questão de exaltá-lo. Diagnosticado, infelizmente, com câncer cerebral nos últimos anos, o profissional esbarrou em complicações recentes por necessitar de um procedimento médico avaliado em R$70 mil, mas a Unimed, que é o plano de saúde do Flamengo, havia negado tal procedimento. A família do Seu Denis, então, entrou na justiça com a intenção de conseguir o custeio desse tratamento. Após a publicação da matéria, uma reviravolta no caso deu esperança aos administradores do ídolo rubro-negro. A nação descobriu que o Seu Denis vai sim conseguir fazer o seu tratamento pelo plano de saúde. A Unimed garantiu que o caso dele foi aprovado internamente para a alegria geral dos rubro-negros. Esse negócio de plano de saúde é um problema sério, vamos combinar. A gente paga caro e na hora que a gente mais precisa, acontece isso aí que aconteceu com o Seu Denis. Já aconteceu comigo também. Um absurdo. Mas ainda bem que depois das ameaças, a Unimed, que não é boba nem nada, resolveu reconsiderar e aprovou o tratamento. Excelente notícia essa. Bora lá, Seu Denis. Bora ficar bom logo. A nação te ama. Os jogadores do Flamengo se apresentam hoje no Ninho do Urubu, visando o jogo de domingo no Maracanã às 16 horas, horário de Brasília, contra o Corinthians, que perdeu ontem pela Copa do Brasil. Aí esse jogo agora vai ser pelo Brasileirão. Mas mesmo com a folga dessa quarta-feira, alguns jogadores estiveram lá no Ninho. Foi o caso do Pedro, Bruno Henrique e Davi Luiz, que foram lá para realizar trabalhos para dar continuidade às suas recuperações. Muito legal! O jogo dessa terça-feira foi uma hora em público até aqui nessa edição da Copa do Brasil. 54.362 pessoas pagaram ingresso para assistir o primeiro Fla-Flu das oitavas de final. E contando com as entradas de cortesia e gratuidade, o público total foi de 59.295 torcedores. A renda do jogo foi de R$ 3.564.460. Na manhã de ontem, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Guanabara Sub-20 e venceu por 3-1. O garoto Lohan marcou os 3 gols, o hat-trick, com 3 assistências do lateral Zé Wellington, bom lateral. Com isso, o Flamengo alcançou a 4ª vitória no torneio e saltou para o 3º lugar com 14 pontos. Os garotos do Ninho ainda estão com um jogo atrasado na competição. O Flamengo entrou em campo com Diogo Alves, Daniel Salles, depois Rogério, Diegão, que é o capitão, Darlan, Zé Wellington, Caio Garcia, depois Adiel, Pedrinho, depois Ryan, Verton, Lohan, depois João Marcos, Peterson, depois Adriel e Ryan Luca, depois o Wellington. O próximo jogo dos garotos é contra o Vasco no sábado, dia 20, na Gávea, pela 9ª rodada da Taça Guanabara Sub-20. O Corinthians sonha com a contratação do Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo até o final dessa temporada, mas até agora não foi renovado esse contrato. O ex-jogador e comentarista polêmico Neto revelou no seu programa na TV Bandeirantes que o jogador deve voltar ao timão em 2024. O Corinthians, aliás, sonha com a contratação dele ainda para essa temporada, mas a liberação vai depender do Flamengo e do técnico Jorge Sampaoli.
No Timão, o assunto não é tratado com muita esperança. Aspas, acho muito difícil, disse uma fonte lá do Corinthians. No entanto, a diretoria deu os primeiros passos procurando o jogador e o seu staff. Nesse fim de semana, a cúpula do Corinthians estará no Rio de Janeiro para o jogo contra o Flamengo, no Maracanã, e não está descartada uma conversa com os dirigentes cariocas sobre esse assunto. A ideia é sentir a temperatura e entender se o Flamengo está ou não empenhado na renovação do jogador de 34 anos. Aí é que vai ser o problema. Vamos renovar logo com o Everton ou não? Eu pergunto para você, você liberaria o Everton Ribeiro para o Corinthians agora ou você renovaria com ele? Coloca aí. Flamengo avisa agora sobre Bruno Henrique e torcida lamenta muito pela situação. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, a nação esbarra em outras preocupações e uma está ligada ao nosso querido Bruno Henrique, que provocou lamentações. Isso porque o Flamengo anunciou nessa terça-feira que ele não vai ficar nem mesmo no banco de reservas para o jogo contra o Fluminense, o segundo jogo. Conhecido pela especialidade em marcar gols decisivos, principalmente em clássicos, o Bruno Henrique recebeu solidariedade da nação. A torcida do Flamengo esperava ver o atacante ao menos entre os relacionados e, quem sabe, até ajudar o time no segundo tempo. Gabigol e Everton Cebolinha devem formar o ataque para o clássico da Copa do Brasil. Com grandes possibilidades do Pedro não ser utilizado, por problemas ainda no adutor da coxa, o Sampaoli deve investir em outro atleta que também enfrenta dificuldades físicas. Eu estou falando do Cebolinha, que passou por um entorse no tornozelo direito contra o Bahia, mas não deve impedi-lo de jogar contra o Fluminense no primeiro dia de junho, pelo segundo jogo da Copa do Brasil, jogo decisivo. Vale lembrar que a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil vale R$4,3 milhões ao time vencedor. O Flamengo divulgou uma nota que o atleta Bruno Henrique segue normalmente a sua programação de retorno gradual e controle de carga. Aí eu pergunto, você acredita mesmo que o Bruno Henrique ainda possa voltar a jogar aquela bola que o consagrou no Flamengo? Coloca aí. Atacante da Premier League aparece como chance de ouro no mercado e torcida do Mengão faz o seu lobby. O Liverpool anunciou a saída do brasileiro Roberto Firmino, de 31 anos, após o final dessa temporada europeia, agora em julho, e não tem mais interesse em renovar com ele. O Firmino ficou conhecido mundialmente pela sua passagem vencedora na Inglaterra e na seleção brasileira, e em diversas oportunidades teve o seu nome ligado ao Flamengo. O Firmino, ele é o brasileiro da era da Premier League com mais gols. Ele fez 80 e deu 50 assistências, e é o terceiro em número de jogos. Foram 254 jogos. Ele está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros e vai completar 32 anos em outubro. Firmino já demonstrou interesse em voltar ao Brasil e gosta muito da torcida do Flamengo e já admitiu em entrevistas voltar ao Brasil e vir para o Flamengo. O assunto gerou aí muita curiosidade e chegou aos torcedores do Flamengo nas redes sociais, que começaram a cogitar rapidamente a possibilidade da sua contratação. Lembrando que ele disputou a Copa do Mundo de 2018 com a camisa da seleção brasileira e muitos torcedores acreditam que ele seria um bom reforço para o plantel do Flamengo. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Firmino seria um bom reforço para o nosso elenco? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço pro meu amigo Domingos Carvalho, gente finíssima que tá aqui todo dia comigo, lá de Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Alô, Domingos Carvalho, alô, flamenguistas de Niterói, aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar, de se inscrever e de compartilhar o programa com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí, com certeza, vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!